E se eu quero morrer? Por que eu não posso cortar a árvore que eu plantei? E o que você achou, assim, da cidade de São Paulo? Porque o que falaram? Que acabaram com a Cracolândia em São Paulo. Sim. Acabou a Cracolândia mesmo em São Paulo? Acabou, do jeito que tava, acabou. Mas não se espalhou para os bairros, Isabel. pro seu bairro? No... Cara, assim, a gente teve um aumento, né, Léo, na nossa região, em várias outras regiões, mas eu acho difícil você colocar que foi somente isso que aconteceu, né? De fato, os atendimentos por parte da prefeitura têm aumentado. Eu, particularmente, tenho visitado o que a gente chama de CTA, Centro Temporário de Acolhimento, né, para esses moradores de rua. Alguns são usuários de droga, né? Nem todos aceitam o tratamento num CAPS, como deveria ser. Alguns vão para esses centros de acolhimento de morador de rua. Mas eu acho que, para além disso, cara, uma coisa que a gente tem visto muito, e aí falando não somente de usuário de droga, mas morador de rua também, é gente vindo de outros lugares do país e até do mundo, cara. Nossa. Tem um centro de acolhimento à mulher, por exemplo, que eu fui visitar, tinha 10 angolanas, né? Todas grávidas, né? E vieram para cá procurando uma vida melhor que não tinham lá no país delas, né? Então, Mas assim... desculpa te cortar, essas mulheres vieram grávidas ou elas engravidaram aqui? Cara, boa pergunta. É? Elas não quiseram falar muita coisa, né? Entendi. Eu até fiquei meio curioso, assim, puxa, será que isso é um programa que tá acontecendo lá de mandar pro Brasil? Não sei, achei muito... Curioso, né? Curioso, né? Enfim... Porque a gente vai acabar, no final dos contos, a gente vai pagar por esses parques. Claro, com o certeza. cidadão brasileiro vai ele vai arcar. Aqui vai se tornar brasileiro também, né? Então, o que acontece, né? São Paulo tem feito a lição de casa, né? A gente tem oferecido, tem criado cada vez mais centro temporário de acolhimento. E aí, assim, quando você vai ver, você acha que é um centro só? Cara, tem uma miríade de divisões em relação aos centros, né? Você tem aquele que é voltado, é o misto, né? Homens e mulheres, tem aquele que é familiar, tem aquele que é para o idoso, tem aquele que é para mulher vítima de violência doméstica. Então, cada vez mais você precisa não só criar esses espaços, mas como criar espaços segmentados para diferentes populações, né? Então, assim, não adianta São Paulo continuar fazendo esse dever de casa se cada vez mais fica vindo gente de outros lugares do país. Ou do mundo, né? Entendi. É curioso porque eu tenho conhecidos que foram, por exemplo, para a Itália. E chega lá, ele tem que se registrar lá. Ele não pode chegar lá, simplesmente. Gente que eu conheço que foi morar lá. Então ele chega, ele tem que se registrar. Aqui, por exemplo, o Matheus Batista tá tentando fazer isso lá no Paraná e não quer. Então não quer chegar... em Santa Catarina, né? Em Joinville. Joinville. Perfeito, Joinville. E aqui você tem uma... Isso acontece praticamente na Europa toda. Sim. Isso acontece no Japão. Porque, por exemplo, essas pessoas que eu conheço estão chegando lá. Eles vão morar lá. Então lá ele tem que informar assim, ó. Eu estou morando aqui, eu vim pra cá. Vou morar aqui em tal lugar. Sou eu, minha esposa e tantos filhos. Porque se eu não sei quantos filhos você tem, como é que eu vou prever a quantidade de vagas na escola ano que vem? Como é que eu vou saber quanto que eu tenho que investir? Você pressiona diversos serviços públicos, né? Sim, mas por que o brasileiro ele tá arredio a isso? Ele não quer, você entende? Boa pergunta, assim. Eu acho que é muita desinformação, né? Até mesmo por parte de setores da mídia que tentam, enfim, macular de alguma forma essas propostas do Matheus. Mas fica aqui, né? Acho que é um bom espaço também pro próprio Batista vir aqui falar. Ele veio. Ele veio já aqui? Isso é bem interessante, porque assim, realmente pressiona muito os serviços públicos e as pessoas que muitas vezes criticam não têm a disposição de ir lá visitar, né? Como a gente aqui do MBL tem ido, né? Eu já fui assim em dois, um específico para mulheres, né? E outro específico era misto, né? Tanto para homens quanto mulheres, mais de 120 vagas, cara. Só no meu bairro, ali na Zé Maria Whittaker. E aí as pessoas estão reclamando que o imposto tá alto, mas se eu tô pressionando os serviços públicos indiscriminadamente, é lógico que o imposto vai ser mais alto. Exato, né? Você vai ter que sustentar isso de alguma forma, né? Perfeito. Pergunta, quantas subprefeituras a gente tem em São Paulo? 32. 32. E assim, eu, quando era pequeno, eu não ouvia falar, eu ia muito pra Bahia, minha mãe é da Bahia, por exemplo, outros lugares, e nunca tinha ouvido falar de subprefeituras. É assim, a partir de uma população de certa quantidade, quando que uma cidade tem ou não tem subprefeitura? Isso é uma determinação da própria cidade, né? Ela tem, de acordo com a Constituição, ela tem essa prerrogativa de definir como que ela vai querer se auto-administrar nesse sentido, né? Aqui em São Paulo, até 2001, você já tinha aquilo que era chamado de administrações regionais, prefeituras regionais, né? Até alguns documentos antigos que eu pego da SUB ainda vem lá com essa denominação de prefeitura regional de Vila Mariana, né?
Mas outras cidades também adotaram esse modelo. Rio de Janeiro tem, eu sei que Brasília chama administração regional também. Eu acho que Curitiba, se eu não me engano, tem também, mas acaba sendo uma determinação própria, né? De acordo com o número de distritos que ela tem, né? E da população também, mas não tem isso não é fixado por lei federal, por exemplo, né? Mas cada subprefeito, ele tem um poder de prefeito? Ou é como se o prefeito fosse o gerente de todos esses subprefeitos? Como assim? Assim, você tem um poder como de prefeito? Em algum sentido, sim, né? A gente costuma falar que o subprefeito, ele representa o prefeito no território, né? Representa a prefeitura naquele território. Mas hoje, como você tem um elevado número de secretarias também com outros poderes, então a gente acaba concorrendo em algum sentido de prerrogativa com algumas outras secretarias. E isso pode ser um pouco confuso, inclusive, para o munícipe, né? Que ele olha um determinado problema e fala, pô, isso aqui é a subprefeitura. E não é. Muitas vezes não é, né? Hoje o tapa-buraco, por exemplo, não tá com a subprefeitura. Eu recebo muita demanda de tapa-buraco. O recapeamento, também muita gente acha que é subprefeitura. Não é. Plantio de árvores, né? Isso é uma coisa que chega até a ser confuso também para o munícipe, né? Que uma árvore nova, né, vai ser plantada, ela depende, né, a prerrogativa disso, a competência disso é da Secretaria do Verde. Mas, veja bem, Léo, se for uma árvore que caiu, né, ou que foi removida pela subprefeitura, aí quem faz o plantio compensatório daquela árvore que caiu, aí é a subprefeitura, né? Até determinada idade da árvore, quem cuida é a Secretaria do Verde. A partir daquela idade, cerca de 5 anos, né, aí vem para a subprefeitura cuidar. Então tem muitos detalhezinhos, né, em relação às competências da subprefeitura, porque isso também muda de gestão para gestão, né? Sim. De acordo com a gestão, que o prefeito decide, fala, pô, eu quero organizar a minha gestão dessa forma e a subprefeitura vai estar mais empoderada, né? Vai ter mais prerrogativa, vai poder fiscalizar mais, por exemplo. Aí isso acontece. Em outros casos, né, como é uma questão política, existiram gestões no passado que foram desidratando os poderes da subprefeitura. No início, inclusive, a subprefeitura cuidava, tinha ali uma supervisão de educação, uma supervisão de saúde, que hoje a gente já não tem mais, né? Hoje a gente foca muito na parte de zeladoria mesmo, limpeza, manutenção e também na parte de fiscalização. Qual que é a maior demanda hoje dos paulistanos na sua subprefeitura? É recapeamento? É buraco? O que é? Então, boa pergunta, né? Eu costumo falar que cada subprefeitura tem uma característica própria, né? Nenhuma é fácil, exatamente, sim, mas a minha dificuldade, a minha dor, às vezes não é do meu vizinho, né? Sem dúvida. E São Paulo tem todos os problemas que você puder imaginar, né? Porque a gente tem em prática quase 1/4 da população do Brasil tá aqui no estado de São Paulo, né? Exato. É claro que a cidade não é todo esse pessoal, mas mesmo assim, nós temos na cidade uma população maior do que de diversos países. Muitos, né? Acho que deve ser o quê? O dobro ou o triplo do Uruguai, por exemplo. Sim. Mas, respondendo sua pergunta, na minha região eu tenho muita reclamação em relação às árvores, por exemplo, né? Na poda de árvore. Poda de árvore e remoção. E é vocês que fazem isso? Somos nós que fazemos. E como que a pessoa reclama? Tem um aplicativo? Tem um 56, né? Ela pode entrar através de um 56, tem tanto o aplicativo quanto o WhatsApp. O aplicativo qual que é? É um 56. O aplicativo chama um 56 também. Ela pode ligar no 56? Pode entrar no site, pode mandar o WhatsApp. E geralmente hoje leva quanto tempo? Quando o cara pede pra podar uma árvore? Varia muito, Léo, porque assim, né? Você pega, por exemplo, agora, né, começou segunda-feira aqui um período de chuvas em São Paulo, né? A gente viu... Eu vi a Amanda Vitorazzo tava lá. Eu tava lá. Você tava lá também? Fiquei 10 horas esperando a Enel, cara. Que tragédia que foi aquela, porque umas árvores caídas que fala, tem que ter um furacão pra derrubar as árvores dessas. São árvores de grande. Toda a Toyota de Sorocaba, você viu? Sim, eu vi. Destelhou a Toyota inteira, assim, inacreditável. Eu vi. E aí, o que acontece nesses casos, né? Só, por que eu relacionei isso agora, né? Porque se o município, ele fez agora, na sexta passada, uma demanda de uma poda simples, uma poda de manejo, só porque o galho tá caindo ali na calçada dele, não é nada grave. Hoje eu vou demorar muito mais para atender, porque minhas equipes vão estar concentradas nessa contenção dessa crise, entendeu? Então assim, se ele pediu em julho, com certeza eu vou ter conseguido resolver o problema dele em muito menos tempo. Sim. Mas dentro, assim, de 30 dias eu consigo resolver. Tem umas coisas de legislação que me incomodam muito e às vezes eu também nem sei, muda de lugar para lugar. Vamos supor que eu planto uma árvore na minha calçada. Eu posso plantar... Ih, já...
Já me dá desespero essa. Cara, pode, só que assim, existem espécies corretas a serem plantadas em meio urbano. E isso foi um problema que a gente teve aqui em São Paulo, porque nos últimos, sei lá, 60 anos, o pessoal fala, tem que plantar árvore, sai plantando qualquer coisa. Sim. E aí você pega umas árvores grotescas, assim, de grandes, né? Um porte muito grande. Um baobá o cara planta. Exato. Falso seringueira, por exemplo, tem muito em São Paulo. É verdade. E aí a raiz tá lá dentro do cano do prédio, do condomínio, e eles não podem fazer nada porque não pode retirar aquela árvore, tá estufando ali a calçada, enfim, uma série de problemas. Pô, você é contra a árvore, então, Minato? Não, mas existem as espécimes corretas a ser plantadas ali. Pô, na Radial Leste lá, ali tá uma tragédia. Porque tem umas árvores ali que a raiz, ela é maior que a calçada. E aí você tem que desviar da raiz. Exato. Né? Tem uns negócios... E aí você fala de acessibilidade, por exemplo, um cadeirante passar ali não passa. Não, impossível. Cara. Não passa, esquece. Mas e aí? Mas vamos supor que eu plantei uma árvore normal. Uma árvore pequena. Aí eu plantei e tá 10 anos lá. Aí me incomodou. Eu posso cortar Aí se eu quero morrer. Por que eu não posso cortar a árvore que eu plantei? Porque em tese essa árvore que tá ali no espaço público não é sua. Isso é muita sacanagem. Agora, calma que eu vou piorar. Se a árvore eu tiver... não tô te culpando por isso, porque não é culpa tua. Eu sei. Entendeu? É que tem umas legislações que a gente tem que começar a olhar. E eu planto uma árvore, eu não posso cortar a árvore. Porque você entende que eu fiz um bem pra sociedade? Não, mas veja bem, Léo. A gente tá falando de uma árvore externa. Certo. Né? Aí, em certo caso, cara, eu entendo que você falou assim, pô, que a árvore ela não é sua. Uma vez que você plantou ela no espaço público, que também não é seu... A calçada não é minha. Não. A responsabilidade dela é sua, mas não é propriedade sua. Entendeu? Não, mas nem a casa é propriedade nossa aqui, então, quanto mais a casa. Agora, você quer saber o mais absurdo? Você plantou ela no seu quintal. Sim. Dentro do seu terreno. Você não pode tirar. Aí isso é muita sacanagem. E aí, como que a gente muda isso aí? Porque isso é uma coisa que tem que mudar. Porque a minha casa, porque eu não plantei a árvore, eu tô tirando... Aquela árvore pra crescer, ela precisou de carbono que ela tirou da atmosfera. Eu resgatei carbono da atmosfera. Eu fixei no solo a droga do carbono. Aí eu corto a árvore e planto outra. Eu já tirei toda aquela... Eu ajudei a sociedade. Sim. E aí eu quero cortar aquela e plantar... Não posso. Não pode. Gente, eu quero morrer com um negócio desse. Exato. E se tiver um risco de cair a árvore? Então, aí... Porque eu tô com um coqueiro lá em casa assim, que ele tá 45 graus. Aí você vai ter que contratar um engenheiro agrônomo ou um biólogo pra laudar essa árvore, falando assim, olha, tá com risco de cair, e aí vai mandar para a sua prefeitura respectiva, né? A responsável pela área. O meu engenheiro agrônomo vai analisar o laudo do seu engenheiro agrônomo e vai falar, putz, realmente aqui e tal, então vou deferir essa remoção. Sim. Mas você vai ter que se comprometer a plantar uma nova árvore no lugar daquela que você retirou. Que entendeu? Bom que o biólogo Henrique é meu amigo. Biólogo Henrique, dá um pulo lá em casa, faz um laudo para mim, que eu tô precisando. Ainda bem que eu tenho essas amizades aí pra... Mas assim, cara, tem umas coisas absurdas. Eu já cheguei a pegar laudo ali de uma árvore que já tava caída. Nossa. Dentro do terreno do cara, uma árvore caiu, ele ainda assim teve que mandar um laudo pro meu engenheiro analisar, pra gente autorizar. Falei, pelo amor de Deus, né? Assim... O cara poder tirar uma foto, né? No aplicativo. Exato. E isso eu quero morrer com essas coisas que a gente precisa mudar e muito. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quantifury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar, eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui, comprou. E acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.